Fala impressionadores, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai mostrar mais um projeto que vocês podem utilizar para colocar no portfólio de vocês e principalmente para mostrar o seu conhecimento em várias partes de ciência de dados, como por exemplo a parte básica da importação da base, o início dos tratamentos do dado, o uso de diferentes modelos, a avaliação deles e também depois a gente vai fazer até a submissão para avaliar qual foi o resultado do modelo que a gente criou em novos dados que são disponibilizados por essa própria competição. Então agora a gente está falando de uma competição real do próprio Kaggle, que tem aqui todas as informações que a gente precisa. Tem a base de dados que basta vocês fazerem o download e colocar na mesma pasta que esse arquivo que vocês vão conseguir utilizar. E depois que vocês fizerem suas previsões, vocês vão submeter sua previsão. Ou seja, você vai pegar o seu resultado, colocar aqui no Kaggle e ele vai te dar uma pontuação. Depois disso, a gente pode criar, por exemplo, uma meta de eu quero reduzir esse erro para tanto e criar novas técnicas, utilizar novas ferramentas para ir reduzindo esse erro e, com isso, criar uma trajetória de conhecimento onde a gente consiga mostrar para os recrutadores, mostrar para as outras pessoas o quanto a gente sabe de ciência de dados. Para finalizar, a gente pode, inclusive, subir no GitHub de vocês. Tudo isso é um pouco mais avançado de ciência de dados. Então, Lucas, nunca vi ciência de dados, não conheço. Vou deixar uma playlist aqui embaixo, então dá uma olhada nessa playlist, entende como funciona, depois volta para esse vídeo. Tem um vídeo também ensinando a fazer tudo isso aqui do GitHub, deixar o GitHub de vocês muito mais apresentáveis. Então nessa aula eu vou partir dessa suposição que vocês já entendem a base de ciência de dados e vou começar a fazer esse projeto com vocês de ponta a ponta, mais uma parte bem inicial do projeto. Uma parte ali para vocês começarem os seus primeiros passos e depois cada um vai melhorando isso e vai mostrando o seu conhecimento para poder criar um portfólio cada vez melhor. Antes da gente seguir, vou pedir para vocês deixarem a curtida nesse vídeo, porque a curtida ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Então, bora começar? Como eu falei para vocês, a gente está utilizando esse dataset aqui do Kaggle, esse dataset de dados reais, e aí a gente vai entender quais são esses dados, vai entender todas essas informações, mas ele foi obtido das casas de Ames, Iowa, e é uma base de dados bastante conhecida exatamente por causa dessa competição aqui. E aqui a gente vai começar importando essa base para ver esses dados, ver essas informações. Então eu posso fazer import pandas spd, e para importar o dataset de treino, eu posso chamar isso aqui, por exemplo, de base, porque vai ser a base que eu vou utilizar. Eu vou falar pd.read.csv, e esse arquivo aqui chama train.csv. Se vocês exportarem aqui, fizerem o download aqui em dados, desse arquivo aqui, colocarem na mesma pasta, vocês vão conseguir utilizar esse código que está aqui disponível aqui embaixo, sem problema nenhum. A primeira coisa que eu vou fazer é realmente visualizar essa base. É olhar, ver cada uma das colunas, ver os valores que ela tem. E olha, eu vejo aqui, por exemplo, que tem valores nulos. Eu vejo que tem aqui bastante valor zero, pelo que parece aqui. Tem valores em escalas muito diferentes. E tudo isso a gente vai pensar, a gente vai estruturar. Não nessa aula para não ficar muito grande, mas a gente pode trazer em outras aulas. Também a gente tem várias informações que são referentes, são informações imobiliárias, que provavelmente muita gente não conhece. Mas a gente tem um arquivo chamado Data Description que fala o que é cada uma dessas informações, que explica passo a passo o que você precisa entender para criar o seu modelo. Lucas, está em inglês? Google.tradutor, vocês conseguem traduzir tudo isso daqui sem problema nenhum. Agora, a gente pode verificar também o shape dessa base, fazendo base.shape, e também as informações, entendendo, por exemplo, o tipo de dado, a quantidade de valores nulos, ou seja, olha aqui, essa base só tem 91 valores que não são nulos. Então a gente precisa fazer esse tratamento. E a gente tem 1460 linhas por 81 colunas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nossa base não está tão grande em número de linhas, mas está muito grande em número de colunas. Pode ser que a gente sofra overfit. A gente precisa ficar muito atento com tudo isso. Então, como a gente já importou a base e já começou a entender um pouquinho mais, vamos falar sobre os valores vazios. Lucas, como eu consigo visualizar os valores vazios? Base.snu. Isso aqui vai me dizer true se é vazio, false para falso. Como o true é 1 e o false é 0, se eu somar essa coluna aqui, eu estou basicamente contando a quantidade de valores vazios e é exatamente isso que eu quero. Então, na coluna lot frontage, eu tenho 259 valores vazios. Aqui eu tenho 0, 0 e 0. Lucas, mas
Como é que eu sei todas as colunas que têm valores vazios? Posso fazer um filtro ou posso colocar simplesmente sort values e aqui eu vou fazer o ascending igual a false para ele começar do maior e ir até o menor. Se eu pedir, por exemplo, as 10 primeiras linhas, aqui eu estou vendo as 10 primeiras linhas com valores vazios. Se eu quiser as 20 primeiras linhas, as 20 primeiras linhas com os valores vazios. E aqui, como é 0, eu sei que eu tenho 19 colunas que possuem pelo menos um valor vazio. Lucas, e se eu quisesse ver isso aqui em percentual de valores vazios? Ou seja, quantos por cento isso representa da base total? Lembra do shape que a gente usou lá em cima? É só vir aqui e dividir pela primeira informação daquele shape. Ou seja, pelo número de linhas da minha base. E ó, essa coluna aqui tem 99% dos valores vazios, essa aqui tem 96, 93, 80. E a gente pode, inclusive, colocar uma condição. Por exemplo, se tiver mais que 10% de valores vazios, eu não quero considerar, eu não quero pegar essa coluna para usar no meu modelo, porque eu sei que eu posso ter um grande problema. E para fazer isso, é só eu pegar isso daqui e fazer uma condição que eu quero apenas as colunas onde esse valor é maior que 0.1. Então, beleza, ó, isso aqui é falso, isso aqui é falso, isso aqui é falso. Lot frontage é true, porque realmente ele tem mais de 10%. Ele tem 17% dos valores vazios. E agora, para selecionar essas colunas aqui, é só eu fazer base.columns. E ó, se eu faço isso daqui, eu estou pegando todas as colunas que o valor vazio é maior que 10%, e eu posso chamar isso aqui de eliminar. Então, eu venho na minha base e elimino todas essas colunas, simplesmente falando que a minha base vai ser base.drop, eliminar no axis igual a 1. Pronto, se eu voltar aqui em cima, se eu executar esse mesmo código de novo, vocês vão ver que essas colunas aqui desapareceram da minha base, porque eu acabei de eliminar esses valores. Então, ó, beleza, só tem essas outras colunas aqui, que apesar de ter valores vazios, é uma quantidade muito menor dos valores. Beleza, Lucas. Agora, o que a gente vai começar a fazer? Agora a gente pode fazer várias coisas. E a gente quer ser nessa primeira etapa, nesse primeiro passo que a gente está fazendo, bem resumido, bem sucinto, só para a gente entender esse problema de forma geral. E a gente pode simplesmente pensar, olha, eu quero já criar o meu modelo. Se eu não fizesse tratamento nenhum, se eu só eliminasse essas colunas, como que seria o meu resultado? Será que eu já chegaria numa quantidade de erro boa? Será que eu já conseguiria ter um acerto bom ali na hora de fazer minha previsão? E a gente tem que testar. Inclusive, a gente gosta de testar, é bom a gente testar para isso servir como uma referência. Vamos supor, eu cheguei num valor de erro de 0.5 e eu falo, eu quero reduzir esse erro em 10%, quero reduzir em 20%. Ou, comecei com 0.5, eu quero chegar pelo menos em 0.4. É uma meta que vocês vão ter e vocês vão trabalhar no portfólio de vocês para conseguir alcançar essa meta e vocês vão explicar como vocês fizeram isso. É essa explicação que prova o conhecimento de vocês em cada um dos assuntos. Então, beleza, eliminamos essas colunas, vamos selecionar só as colunas numéricas. Então, vamos primeiro verificar o tipo de dados, que eu posso fazer utilizando base.dtypes. Beleza, eu tenho um tipo de dado em cada uma das colunas. Então, se eu quiser verificar se cada uma dessas colunas aqui realmente possuem somente valores numéricos, eu posso fazer simplesmente verificar se isso é diferente de object. Então, true é verdadeiro, false é falso. MSZone, como era objeto, eu estou colocando como false. E agora, eu posso simplesmente filtrar as minhas colunas utilizando essa condição aqui. E olha, não tenho mais nenhuma coluna do tipo texto. Era exatamente isso aqui que a gente precisava para poder pegar as colunas que a gente consegue colocar no modelo. Isso aqui eu posso chamar, por exemplo, de colunas, e eu posso utilizar isso para filtrar a minha base. Então eu posso dizer que a minha base 2, por exemplo, a base que a gente vai utilizar agora, vai ser a minha base inicial, só que agora eu quero filtrar somente essas colunas. Nesse caso, quando a gente faz isso, se a gente quiser visualizar, a gente não tem mais nenhuma coluna de texto. E agora sim a gente poderia começar a pensar no modelo. Só que tem um outro problema. Se a gente tentar colocar valores vazios no modelo, ele vai dar um erro, ele não foi feito para trabalhar com valores nulos. E aí a gente pode verificar se nessa base 2 eu ainda tenho valores vazios, ou seja, isNull.sum, e a gente pode fazer o sort values da mesma forma que a gente tinha feito anteriormente,
colocando aqui o ascending igual a false para começar do maior para o menor. E aqui eu só tenho duas colunas que têm valores vazios ainda, que é o Garage Year Belt e Mass Venue Area. E eu posso simplesmente falar que tudo que for vazio eu vou substituir por -1, eu vou substituir por um valor qualquer. E o -1 ele é muito utilizado em algumas bases de dados, em alguns lugares que trabalham com banco de dados maiores, meio que para dizer, olha, não foi um erro na hora de trazer as informações, essa informação já não existia. É meio que uma boa prática utilizada para mostrar que a ausência de informação não é um problema no processo ali de trazer o dado e colocar o dado no banco de dados. É uma informação que não existia e por isso está com -1. E a gente pode utilizar esse mesmo conceito, falando que a base 2 vai ser fill, ela mesma, né, .fill.na, e tudo que for, que era NA, tudo que fosse um valor vazio, eu vou substituir por -1. E pronto, essa aqui é a nossa base, onde a gente vai começar a criar o nosso modelo. Quando a gente fala em criar o nosso modelo, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar em treino e teste, porque a gente vai treinar nos dados de treino, avaliar nos dados de teste. Observa que aqui é o treino e teste do meu modelo. Depois a gente vai utilizar essa base de teste com novos dados. É como se a gente tivesse uma base ali em produção, a gente fosse colocar os nossos dados nessa base de produção, então utilizar isso para avaliar o nosso resultado. Ou a gente poderia considerar que esse treino e teste que a gente está fazendo agora seria como se fosse treino e validação, e depois a gente usa a base de teste para verificar o resultado do modelo que a gente criou. Vou utilizar o nome treino e teste só para simplificar e utilizar exatamente os mesmos nomes, os mesmos textos que já existem aqui na documentação. Então eu começo importando o train test split e depois eu separo a minha base em treino e teste. Beleza, ó, coloquei isso daqui, x e y, a única coisa que falta agora é eu selecionar quem é o meu x, que é a minha base 2, tirando a coluna que eu quero prever, que é o sale price, no x igual a 1, e o meu y é exatamente base 2.sale price. Nesse caso aqui, a gente já tem a nossa base de teste e a nossa base de treino. Lembrando que esse teste é como se fosse a nossa base de validação. E agora a gente pode utilizar alguns algoritmos. E, gente, não começa com algoritmos super complexos. Começa com algoritmos mais simples e depois vocês vão melhorando os algoritmos. Porque se você já chega com um tiro de bazuca, você vai ter um resultado muito bom, só que depois vai ficar mais difícil de você melhorar. Tenta fazer o caso mais simples gastando o menor tempo possível. Então, isso aqui eu fiz em meia hora e tive esse resultado. Agora eu vou gastar um pouco mais de tempo, vou gastar um pouco mais de energia, vou utilizar outras técnicas de machine learning e vou melhorando o meu resultado cada vez mais. E essa história, essa trajetória que você passou, é a trajetória que você vai contar para um recrutador, vai contar para uma pessoa que estiver fazendo o seu processo de seleção. Então, vamos utilizar modelos que são amplamente conhecidos, até porque se a pessoa que for olhar o seu currículo, se a pessoa que for olhar o seu código não for uma pessoa tão expert de ciência de dados, se você já joga lá, por exemplo, um deep learning, uma coisa muito mais complexa, talvez ela não entenda muito bem o que você está falando, mas se ela conhece uma base de ciência de dados, regressão linear, árvore de decisão e KNN, com certeza ela conhece e com certeza são palavras mais confortáveis para elas. Pensem também em quem você está querendo atingir com o portfólio que você está criando. Então, vou começar aqui importando a regressão linear, vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui no meu código, vou criar o meu regressor e já fazer o fit com os dados. Então, vou copiar isso daqui. Eu posso chamar de regressão linear, por exemplo, para diferenciar. Então, a gente vai diferenciar cada um dos regressores que a gente está criando. E aqui eu vou fazer o fit com os meus dados de treino. E agora eu posso fazer a minha previsão, que é o y, por exemplo, pred de regressão linear, ou y de RL, para a gente simplificar, utilizando esse regressor que a gente criou aqui em cima. Ponto predict, e aqui eu vou passar o meu x de teste. Beleza, fizemos a previsão para esse valor. Se eu quiser fazer para a árvore de regressão, mesma coisa. Vou importar, então vou só copiar da documentação. Vou criar um novo regressor utilizando o Decision Tree Regressor e também já vou fazer o fit com os dados. Então vou colocar regressão, árvore de regressão, vai ser isso daqui, ponto fit com os meus dados. E aqui eu posso colocar só um random state para a gente ficar com o mesmo resultado. Então, beleza, fiz a minha regressão e vou fazer a minha previsão. Então, meu y da árvore de regressão é isso aqui, ponto predict, o meu x de teste. Beleza, tenho dois modelos tentando prever esses valores. Agora eu vou criar mais um modelo, que é o KNN.
Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, que é copiar da documentação, dar um Ctrl C aqui em cima, um Ctrl V aqui embaixo, criar o nosso regressor da mesma forma, então KNN vai ser essa informação aqui, a gente já pode também fazer o feed com os dados, então vou dar um Ctrl C aqui em cima, um Ctrl V aqui embaixo, e a gente vai fazer a previsão. Ah, Lucas, por que você criou 3 modelos diferentes? Exatamente para mostrar para o recrutador, para mostrar para a pessoa que está avaliando o seu resultado, que você sabe criar modelos, mas principalmente você sabe comparar entre eles, que você sabe avaliar entre eles. E para poder avaliar, a gente pode utilizar, por exemplo, o erro médio absoluto, que eu vou também copiar aqui e colocar aqui embaixo, e vou utilizar também o erro médio quadrático. E eu vou dar um Ctrl C aqui em cima e vou dar um Ctrl V aqui embaixo. Tudo isso aqui, todos esses erros, todos esses modelos, a gente tem aulas separadas explicando cada um deles, explicando cada uma dessas informações, que eu vou deixar aqui na descrição. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre a regressão linear, sobre a árvore de decisão, sobre qualquer uma dessas informações, tem uma aula específica aqui embaixo sobre isso, é só procurar e só clicar. Agora, eu vou utilizar essas informações aqui para avaliar, por exemplo, o erro na regressão. Então, vou falar que o print do erro médio absoluto do meu y teste em relação ao meu y da regressão linear vai ser essa informação. E da mesma forma, a gente pode colocar o mean square de erro, ou seja, o erro quadrático. Aqui a gente tem o erro de 23.763, absoluto, e quadrático a gente tem um erro aqui de 153.000. Lucas, eu preciso converter isso, eu preciso fazer alguma transformação? Precisar não precisa, você pode fazer se você quiser, mas o principal aqui é que esses erros são comparativos. Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, a árvore de regressão, você consegue saber que a regressão linear foi melhor porque esses valores aqui são menores do que esses valores. A mesma coisa para o KNN. Eu consigo saber que o meu KNN foi melhor ou pior simplesmente comparando esses dados aqui. Então, façam da forma que vocês acharem melhor, mas só com essas 3 informações aqui a gente consegue comparar os resultados. Outra coisa muito legal de vocês analisarem quando vocês forem ver o erro, é o erro também que vai ser utilizado para avaliar o seu resultado. E aqui no próprio overview, ele fala que o erro que ele utiliza é o erro quadrático. Então ele fala aqui que é root mean square de erro entre o logaritmo dos valores. Então, quando a gente for analisar entre erro absoluto e erro quadrático, é melhor a gente pegar um modelo que tem um erro quadrático menor, porque é exatamente o que a minha previsão, a minha base do Kaggle, a avaliação do meu modelo busca. Aqui a gente pode, inclusive, visualizar isso graficamente e realmente, olha como a regressão está conseguindo prever um pouco melhor. Lembrando que essa linha vermelha seria se eu estivesse prevendo todo mundo de forma correta. Ou seja, o valor é 2, eu previ 2, o valor é 3, eu previ 3. Aqui eu fiz alguns pequenos ajustes na escala, só para melhorar essa visualização. A gente também tem uma aula falando sobre erros, falando sobre tudo isso, que vai ficar aqui embaixo. Mas aqui, visualmente, a gente percebe que a regressão linear é melhor. E aqui também, pela avaliação do erro, a gente também percebe como esse modelo é melhor. Beleza, Lucas, criei o meu modelo. Agora a gente vai avaliar nos dados de teste e vai submeter a nossa previsão. Então, quem é a minha base de teste? É essa base que está aqui em data, aqui em teste. Observa que essa base não tem a coluna sale price, ou seja, não tem o valor que a gente quer prever. É exatamente por isso que a gente precisa testar os valores e a gente vai fazer a nossa submissão, porque o próprio Kaggle vai avaliar para a gente o quanto a gente está acertando e o quanto a gente está errando. Então aqui, se eu for fazer essa importação da base, eu posso fazer, por exemplo, a base de teste, pd.read.csv. Aqui eu coloco simplesmente teste.csv. A gente pode visualizar essa base novamente, teste.head3, e a gente precisa fazer os mesmos tratamentos que a gente fez anteriormente. Então, se eu eliminei uma coluna, eu tenho que eliminar também. Se eu fiz um tratamento de valor vazio, eu tenho que fazer também. Tudo que eu fizer na base de treino, eu tenho que replicar na base de teste. A gente já sabe quais são as colunas eliminar. Então, ó, essas colunas aqui a gente quer tirar. Então, vou falar que teste vai ser teste.drop. Eliminar no x igual a 1. Por isso também que a gente guardou isso numa variável lá em cima. A gente pode verificar as colunas numéricas da mesma forma. Então, simplesmente o que eu vou fazer aqui, a gente pode também verificar quais são as colunas numéricas. Então, eu posso fazer dado.dtypes diferente de object. Então, da mesma forma que a gente fez lá em cima. E isso aqui eu posso utilizar para filtrar
o nome das minhas colunas na base de teste. Então, teste.columns, somente esses resultados aqui. A única diferença lá de cima para essas colunas aqui é que eu não tenho mais o sale price. Então, posso chamar isso aqui de colunas 2. E, de novo, a gente vai filtrar a nossa base somente com essas colunas. Então, ó, a minha base de teste vai ser a minha base inicial, mas agora filtrando todas as linhas e apenas as colunas que estão como número. Agora, a minha base restante é essa base aqui, então teste.info. E observa que a gente tem alguns valores vazios que a gente vai precisar tratar. Como, por exemplo, esse valor aqui, essa coluna aqui também tem valores vazios. E a gente pode olhar esses valores. Então, ó, base de teste, no caso agora, is null, da mesma forma que a gente fez, .sum, .sort values, e a gente, de novo, vai fazer o ascending igual a false. Observa que aqui a gente tem bem mais colunas como vazio do que a gente tinha anteriormente. Então, essa base, a gente já consegue perceber que na base de teste tem algumas coisas que não tinham na base de treino. Então, a gente vai precisar realmente adicionar esse tratamento. Mas uma forma simples da gente resolver isso, ó, de pegar, por exemplo, essas bases e tratar, é simplesmente substituir tudo que for vazio por -1. Então, essa base vai ser teste.fillNA, substituindo por -1, e a gente consegue, agora que a gente não tem nenhum valor vazio mais, utilizar esses dados no nosso modelo. Agora, a gente vai utilizar a regressão linear para fazer essa previsão. Então, se eu vier aqui na minha regressão linear, eu salvei o meu modelo aqui nessa variável, que é o regrl. Então, posso vir aqui embaixo e simplesmente pedir para ele fazer o predict. Então, ó, aqui eu vou colocar regrl, essa variável .predict, e aqui eu vou colocar essa base de teste inteiro, que é a base que eu quero utilizar para fazer a previsão. Então, beleza, tenho a minha base de teste, tenho as previsões, posso salvar isso aqui em uma variável, e agora o que eu quero fazer é simplesmente pegar o meu ID, pegar esse valor, extrair e colocar no Kaggle. Ah, Lucas, eu vi que você está utilizando colunas tipo ID, que é uma coluna que eu deveria eliminar. Sim, mas por enquanto a gente não vai fazer nenhum tratamento. A gente vai pegar a base completa, só garantir que a gente consegue rodar um modelo e ver esse resultado para então pensar uma meta de melhoria. Então agora, o que eu vou fazer é pegar essa base de teste e adicionar uma nova coluna, por exemplo, que eu posso chamar de Sale Price, que vai ser o meu YPRED. E agora eu quero extrair essas informações, extrair o ID e extrair o Sale Price. É só eu fazer teste, selecionar ID e Sale Price, que é o que a gente quer extrair. Beleza, essas informações aqui, eu posso chamar isso aqui de resultado. Agora, para poder colocar em um CSV, resultado.toCSV, e aqui a gente vai colocar no nome qualquer, posso chamar também de resultado.csv, e eu vou tirar o meu index. Ou seja, eu não quero que venha com aquela coluna 0 inicial. Eu não quero que venha com isso daqui, ó. Eu não quero que venha com esses números aqui, como 0, 1 e 2, porque como eu preciso passar os meus dados do Kaggle? Como eu preciso fazer a minha submissão? Exatamente dessa forma, somente o ID e o Sale Price, com todos os IDs da minha base de teste. Beleza, quando eu faço isso aqui, eu acabei de gerar a minha primeira previsão. O que eu vou fazer agora é vir aqui nesse arquivo e colocar Submit Predictions. Eu posso explicar aqui, fazer uma breve descrição, falar o que eu fiz nessa previsão, e eu vou falar previsão feita para a aula do YouTube, e eu vou aqui arrastar o arquivo que eu acabei de prever aqui para dentro, e pronto. Assim que ele carregar, a gente pode clicar aqui em Submit, e a gente vai ver o resultado. Eu já fiz esse processo algumas vezes, porque eu já montei essa aula, já montei a aula para o curso. Os meus resultados estão aqui embaixo, mas olha, aqui a gente chegou em 0.25. E agora é colocar uma meta. Por exemplo, eu quero chegar em 0.15. Quero chegar no meu erro menor que 0.15. É uma ótima meta. Quero reduzir para 0.20. Coloque uma meta que vocês acharem adequada e vão aprendendo, vão utilizando as técnicas que vocês já sabem de ciência de dados para chegar na meta que vocês pensaram. Aqui no leaderboard tem gente que chegou no erro 0. Só que assim, não coloquem essa meta. É uma meta muito surreal, é uma meta muito difícil de alcançar. Coloca uma coisa ali que vocês consigam chegar em 0.15, 0.20, que já está ótimo, porque vocês estão fazendo isso para mostrar o conhecimento de vocês, para mostrar para o recrutador que vocês sabem aplicar algumas técnicas. E aqui, por exemplo, quando eu fiz essa minha previsão, eu cheguei em 0.14, foi o meu menor valor.
e eu cheguei no ranking 2214. Se vocês forem olhar até lá embaixo, a gente tem cerca de 4.000 pessoas. E uma sugestão que eu já dou quando vocês verem esse ranking, não coloquem o seu resultado baseado em uma posição do ranking. Porque às vezes surge um novo algoritmo, surge alguma coisa muito bom para prever, e as pessoas vão utilizar e vão conseguir pontuações, e aí você pode ficar mudando e flutuando muito nessa pontuação do ranking. Então realmente façam baseado no número, porque é uma coisa que vocês conseguem chegar. E agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem colocar isso no seu GitHub. Primeira coisa, vocês vão criar um novo repositório, e vocês podem chamar esse repositório, por exemplo, de House Prices. Aqui vocês colocam a descrição, então aqui eu já tinha a descrição porque eu já fiz esse repositório, vou colocar público e vou pedir para adicionar um README. Ou seja, esse arquivo aqui que tem toda a explicação que a gente vai conseguir fazer. Depois eu posso simplesmente exportar esse arquivo, então eu vou exportar aqui como um IPyNB, e eu posso subir ele no meu GitHub, simplesmente fazendo em Add File, Upload Files, e eu coloco aqui dentro. Aqui eu posso colocar um comentário, posso colocar qualquer coisa, mas principalmente agora, quando eu comito, ou seja, quando eu salvo essa informação, observa que aqui tem todo o meu código, tem tudo que eu fiz que eu consigo mostrar para um recrutador, consigo provar para uma pessoa o que eu estou fazendo. E aqui no README eu posso contar exatamente essa historinha. Então, ó, o primeiro arquivo que eu criei foi o arquivo, e eu posso colocar o link, posso colocar a imagem. Então, o resultado que eu consegui foi 0.25 e minha meta é 0.15. E agora sim vocês vão começar a contar essa história. Vocês vão começar a falar para o recrutador o que vocês estão fazendo e qual foi o passo a passo. Primeiro, eu utilizei ali uma parte de data cleaning. Utilizei depois um feature engineering, feature selection, feature scaling, que é basicamente a parte de engenharia de recursos, seleção de variáveis, ajuste de escala. Então vocês vão criando isso aqui e vocês podem fazer um link, por exemplo, para esse arquivo, podem fazer um link para um próximo arquivo que vocês vão criar e podem mostrar isso realmente no passo a passo, até colocar um gráfico nos resultados, porque provavelmente você vai fazer um data cleaning, vai melhorar o seu modelo. Depois, se você coloca suas colunas de texto em numéricas, faz essa transformação, provavelmente você vai piorar o seu resultado, porque você vai ter um overfitting. E depois você melhora, depois você vai fazendo outras coisas, vai utilizando novos modelos, e você pode graficamente ou como imagem mostrar todo esse resultado aqui e utilizar isso para apresentar o seu portfólio. Além disso, cada uma dessas etapas, desde essa etapa inicial que você fala, comecei fazendo, utilizei uma base inicial, essa base aqui do Kaggle é importante, vocês podem transformar em artigos, tanto para o Medium quanto para o LinkedIn, e com isso fazer o que a gente chama de recrutamento passivo. Esse aqui foi o nosso primeiro resultado. Eu deixei aqui algumas sugestões de próximos passos, por exemplo, vocês fazerem a limpeza dos dados, fazer realmente a engenharia de recursos, fazer a padronização e normalização, seleção de variáveis, e com isso vocês verificarem o resultado e ir acrescentando cada dia, não precisa fazer tudo de uma vez. Vai fazendo passo a passo, acrescentando o seu portfólio e realmente, como eu falei para vocês, criando um storytelling com dados para poder motivar o recrutador, motivar a pessoa que está olhando o seu portfólio, o seu GitHub, a te contratar. Então é isso, a gente pode continuar esse projeto se vocês quiserem. Então se esse vídeo tiver bastante curtido, se vocês realmente gostarem desse vídeo, a gente pode fazer as próximas etapas, limpando os dados, fazendo engenharia de recursos e muito mais. Então, para a gente continuar fazendo essas aulas, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também comenta aqui embaixo quais outros conteúdos vocês querem. É isso, muito obrigado, até a próxima semana e tchau!